Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. E o assunto de hoje é a parte 3 sobre a Segunda Guerra Mundial e vamos ver o que tudo isso tem a ver com La Bella Ciao. Bora começar! Pessoal, só para lembrar, a gente terminou a aula passada, a nossa última aula, o nosso último vídeo falando sobre a Operação Barbarossa, que foi o momento em que os alemães invadiram os territórios soviéticos pela Operação Barbarossa. Acabou dando tudo errado, né, por conta da tática da terra arrasada, falta de abrigo, falta de comida, moral baixa, e aí as tropas nazistas presenciaram aí a sua primeira grande derrota. É nesse momento que o exército de Hitler vai enfraquecer, a própria União Soviética vai aproveitar para fazer um contra-ataque e outros países, os aliados também, vão aproveitar esse momento de enfraquecimento das tropas nazistas. Continuando a matéria na página 102, no primeiro parágrafo ele vai começar a te explicar por que os Estados Unidos entraram na guerra, mas antes ele fala primeiro do Japão. Olha só. No Pacífico, o Japão estava em guerra com a China, você viu isso na aula passada, eles invadiram a região da Manchúria, no nordeste chinês, e em julho de 41, os japoneses ocuparam também o sul da Indochina, causando a forte reação dos Estados Unidos. Pessoal, os Estados Unidos tinham uma influência política na região da Indochina muito grande, e aí começou já a tensionar, começou a criar conflito, porque eu quero afastar a influência norte-americana desses territórios aqui do Oceano Pacífico. E aí o texto continua, causando forte reação dos Estados Unidos, que tinham muitos interesses econômicos e estratégias na região. E aí no segundo parágrafo ele vai te explicar finalmente como é que os Estados Unidos entraram na guerra, porque o Japão queria afastar a influência norte-americana do território, e em dezembro de 41 o Japão atacou a base norte-americana, a base estadunidense, a base militar que eles tinham lá no Hawaii, ou lá no Havaí, que era a base chamada de Pearl Harbor, tem até um filme sobre isso. No dia seguinte, então, o Congresso dos Estados Unidos votou a declaração de guerra contra o Japão, e aí, claro, né, o Japão tem amigos, então logo em seguida a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos também. Então veja, o Japão deu o primeiro ataque, um ataque surpresa, além de filmes, tem documentários falando sobre isso, ninguém estava esperando esse ataque. Eles até imaginavam que eles iam ser atacados em algum momento no Oceano Pacífico, só não sabia exatamente qual base ou qual ilha seria atacada pelos japoneses. Então em 41 acontece esse ataque, o Japão declara guerra aos Estados Unidos, os Estados Unidos votam então essa declaração de guerra, né, contra o Japão, e logo em seguida então a Itália e a Alemanha declaram guerra aos Estados Unidos. Portanto, é nesse momento que os Estados Unidos entraram no grupo dos aliados contra o grupo do eixo. E aí o terceiro parágrafo fala que a entrada deles, dos Estados Unidos, vai influenciar outros países a entrarem também. A gente vai ver numa outra aula sobre Getúlio Vargas que o Brasil entrou na guerra por conta de ataques alemães, mas o Brasil já estava se alinhando aos Estados Unidos porque a relação era muito próxima. A gente já estava se aliando aos aliados, né? se alinhando, na verdade. Quando você se aproxima, você vai aproximando as políticas e, enfim, o Brasil vai entrar na guerra também do lado dos Estados Unidos, a exemplo do México e de outros países. E antes que a gente continue, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Muitos cartazes se tornaram conhecidos das guerras, só que esse primeiro da esquerda, que é chamando a galera para entrar para o exército, esse pertence à Primeira Guerra Mundial, acabou sendo usado também de uma certa forma na Segunda, porque o Tio Sam vai ficar muito conhecido, mas o cartaz, um dos mais conhecidos da Segunda Guerra Mundial, é esse que você está vendo da direita, We Can Do It. Esse cartaz ele foi criado em 1943, foi uma propaganda de guerra dos Estados Unidos, vamos lembrar que eles entram em 41. Esse cartaz é obra de um cara chamado Miller, para uma fábrica. Então, veja só, um cara que fez um cartaz para uma fábrica acabou entrando para a história. E aí, ele tinha a intenção de estimular as mulheres americanas a trabalharem durante a Segunda Guerra Mundial, atraindo elas para o mercado de trabalho durante o período de conflito. Ou seja, lembrando que a tradição não era... A tradição era o homem que vai sustentar a casa, o homem que vai trabalhar e a mulher que vai cuidar da casa. E aí, nesse momento, a cultura norte-americana começa a mudar nesse sentido. Eles vão precisar de mão de obra, eles precisam que as mulheres saiam de casa e vão trabalhar nas indústrias, por exemplo. A figura que representa essa imagem, que representa essa personagem, é uma personagem fictícia, que eles deram o nome de Rosie Arrebitadeira, que passava a imagem de uma mulher modelo, trabalhadora, leal, eficiente e patriota. E aí, ela até fizeram uma canção com essa Rosie,
Mas, enfim, é uma imagem, é uma criação, né, um personagem criado e se inspirando aí em operários para trazer as mulheres para trabalhar. E essa tentativa de estimular a galera acabou dando certo. Você vai ter uma porcentagem maior de pessoas trabalhando nas fábricas. Claro que não é um cartaz, são vários, mas esse ficou um dos mais conhecidos. E só para você ter uma ideia, a mão de obra feminina passou de 17% no final do século XIX para 35%. Então esse estímulo acabou funcionando. Só que a propaganda acabou não durando muito tempo. Quando a guerra acabou, muitas indústrias forçaram as mulheres a abandonar seus empregos para o retorno dos veteranos. Então, agora a guerra acabou em 45, pode voltar para sua casa, que agora os veteranos estão de volta, eles precisam de trabalho. Então, veja, criaram a propaganda, depois criaram uma, entre aspas, uma antipropaganda para que as mulheres voltassem para o lar. Voltando para a matéria, na página 102, no último parágrafo da esquerda e no primeiro parágrafo da direita, ele vai falar de algumas batalhas que aconteceram. Diz assim: a ofensiva aliada começou na Ásia, na Batalha de Midway, em 42. Os japoneses, decididos a controlar o Pacífico, o oceano no caso, atacaram essa base norte-americana. Um bombardeio foi desastroso para o Japão. Então aqui ele vai falar de uma série de derrotas que o Japão sofreu no Oceano Pacífico sob os pés aí dos Estados Unidos. A partir de 43, a aviação e a marinha dos Estados Unidos retomaram aos poucos os territórios ocupados pelos japoneses. Então você vê um avanço norte-americano, porque agora que eles têm a justificativa que foram atacados pelos japoneses, agora a guerra começa para eles. E aí eles vão começar a invadir os locais, vão começar a recuperar alguns territórios. Por exemplo, Ilhas Marshall, Ilhas Marianas, Filipinas e outras ilhas do Pacífico. Então os Estados Unidos começam a sua ofensiva, ou seja, antes eles estavam neutros, eles foram atacados, e a partir de agora eles vão para a ofensiva, eles vão para o ataque. E aí, na parte da direita, ele vai falar de outra batalha, que é a Batalha de Stalingrado, lá no território soviético, que é uma derrota alemã nazista. Então veja, na Batalha de Midway você tem derrotas japonesas, lá na União Soviética você tem derrotas alemãs. Então, para o grupo do eixo, as coisas não estavam indo bem. E aí o texto continua no primeiro parágrafo da página 102. Na União Soviética, depois da derrota em Moscou, que eles tentaram lá a Operação Barbarossa, a ofensiva nazista voltou-se para a conquista do petróleo russo do Cáucaso, que era uma região mais ao sul de Moscou. Nessa batalha, a batalha decisiva foi travada em Stalingrado, cidade de grande importância estratégica e política para alemães e soviéticos. Essa batalha vai terminar em 43, com os alemães sendo rendidos. Até conta-se a história de que Hitler teria ficado muito pistola, porque o general que estava comandando essas tropas lá não era para recuar, e ele acabou assinando essa rendição dessa batalha, e aí a batalha de Stalingrado, então, fica pela vitória soviética. 1,5 milhão de mortos aí de ambos os lados. E aí, claro, né, o nazismo começa a perder força, fica com a moral baixa, algumas tropas retornam, e Hitler, então, tem que agora lidar com essa grande derrota. Então, veja, nessa página 102 ele vai te explicar como é que os Estados Unidos entraram na guerra e que para o grupo do eixo as coisas não estavam indo bem. Uma outra curiosidade para você pode estar vendo esse carrinho que está passando aí, os Jeeps, eles foram criados nesse momento. A curiosidade é que esse automóvel foi uma tecnologia criada na Segunda Guerra Mundial. Diz assim: o exército norte-americano deu as especificações para a confecção do veículo. Ao mesmo tempo leve e resistente, foi desenvolvido para ficar abaixo da linha de artilharia da Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, esse carro acabou se popularizando e você consegue ver aí nas ruas de todo mundo. Na página 103, voltando para a matéria, ele vai começar a falar da última fase da guerra. A gente está mais ou menos nos anos ali de 1943, 44 e 45. No primeiro parágrafo, ele vai te falar que a partir da derrota nazista lá na União Soviética, a Operação Barbarossa não deu certo, na Batalha de Stalingrado eles se renderam, agora os soviéticos começam um movimento de contra-ataque, um movimento de avanço sobre territórios nazistas. Então eles vão recuperar o que eles perderam e, mais do que isso, vão ganhar novos territórios, vão avançar sobre a Polônia, por exemplo, que Hitler tinha pego metade, e eles vão avançar até Berlim. Então agora você vê o movimento contrário dos soviéticos e Hitler tem um problemão agora para resolver no fronte oriental. Já do outro lado, no segundo parágrafo, ele vai falar que a Inglaterra e os Estados Unidos começaram expulsando fascista e nazista do norte da África.
Então veja, eles não começam diretamente na Europa. Eles vão lá para o norte da África, que estava ocupado por nazistas e fascistas, e começa a expulsão da galera que estava lá. Se você olhar no mapa, você vai ver que a Itália ela tem uma proximidade considerável com o norte da África. Então, se eu peguei o norte da África, para chegar na Itália era um pulo. E aí que a Itália vai capitular. Eles vão derrubar Mussolini em 1943. Ingleses, norte-americanos e outros vão invadir a Itália e vão tirar Mussolini do poder. Só que eles não conseguem libertar a Itália inteira. Mais ou menos a metade norte da Itália fica ainda na mão do Mussolini. Ele vai proclamar uma república chamada República de Salò, mas vai ficar 2 anos só, porque em 45 eles expulsam todo mundo de lá. Na verdade, a República de Salò, que foi esse resto italiano do Benito Mussolini, virou um estado fantoche do nazismo, virou um estado controlado pelo nazismo, porque Hitler viu que Benito Mussolini não ia conseguir mais fazer muita coisa, e aí fica sob proteção nazista. E em 1944 é um dos momentos mais marcantes que você viu aí nas fotos que passaram, que é o dia D. Junho de 44 é um dos momentos mais relembrados aí da Segunda Guerra Mundial, que foi a grande ofensiva, a pesada ofensiva dos aliados, e eles pegam e invadem a França. Vamos lembrar que a França estava sob as mãos do nazismo. E aí eles invadem várias praias, uma delas é a praia de Omaha, que apareceu ali a foto antes para você. E nesse dia D, seria um dia decisivo, 160 mil soldados aliados, com apoio de 6 mil navios, 5 mil aviões, eles desembarcam na costa francesa da Normandia, que fica no extremo norte lá da França. Então eles saem, todo mundo da Inglaterra, e eles chegam na França, e aí, claro, né? Agora Hitler tem vários problemas. Tem o problema soviético vindo pelo Oriente, tem o problema dos aliados vindo pela Itália, e tem o problema agora dos aliados vindo pela França, que é o dia D. E isso aí é um dos momentos mais marcantes, é como se fosse uma reviravolta na Segunda Guerra Mundial, porque todo mundo estava vendo o nazismo ascendendo, expandindo o território, e agora o movimento começa a recuar. Você vai ver tropas nazistas saindo de vários territórios, desocupando vários territórios que antes estavam dominados. E só um detalhe que eu não falei no slide anterior, é que o Brasil tem a participação nessa expulsão nazista e fascista lá da Itália. A gente enviou 15 mil homens, claro que proporcionalmente falando não teve o mesmo impacto da União Soviética, dos Estados Unidos ou da Inglaterra, mas a gente teve participação aí em batalhas importantes, como a Batalha de Monte Castelo, onde vários homens aí expulsaram nazistas da região norte da Itália. Mas a gente vai falar especialmente sobre isso quando eu falar de Getúlio Vargas, numa aula que nós teremos mais à frente. Bom, na página 103, no quarto parágrafo, ele vai falar então que aos poucos os aliados então libertaram a França, a Bélgica, a Holanda e começaram a invadir a Alemanha. Então você vê esse nazismo recuando. Em abril de 45, os exércitos soviéticos entraram nos subúrbios de Berlim. Então olha só, de um lado você tem os aliados invadindo a parte oeste da Alemanha, do lado leste da Alemanha você tem a União Soviética invadindo também, e mais do que isso, chegando à capital, que é Berlim. E é nesse momento que os chefes alemães vão se refugiar em abrigos subterrâneos, os chamados bunkers, e os soldados fazem o último esforço aí para tentar defender o coração da capital nazista, só que tudo isso acaba sendo inútil. Hitler viu que ia perder, acabou se matando, ele toma uma cápsula de cianureto, se eu não me engano, e dá um tiro na cabeça, porque ele tinha medo que o veneno não funcionasse. Então ele ingere o veneno e logo em seguida dá um tiro, faz a mulher dele, a companheira dele, que era na época a Eva Braun, se suicidar também. Tem uma galera íntima de Hitler que também se suicida. Goebbels é um exemplo. Goebbels ele faz o suicídio, a mulher dele se suicida, a família dele ele faz tomar cianureto. Então, assim, quando o círculo íntimo de Hitler viu que ia perder, todo mundo acabou tirando a própria vida. Alguns acabaram não optando por isso, depois serão julgados num tribunal que a gente vai falar mais pra frente, mas boa parte acabou se suicidando, viu então que o nazismo, que esse projeto de poder estava entrando em ruínas. E aí, nesse mesmo mês que o Hitler comete o suicídio, o Mussolini, que estava lá na República de Salò, no norte da Itália, ele foi capturado e ele foi morto, ele foi enforcado e foi exposto o seu corpo lá na Itália. E aí acabou o fascismo de Benito Mussolini. Quem executou o Mussolini foi os partigianos, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, ou os partisans, mas vai ter um slide aí especial para falar dessa galera.
E aí, por último, nos dois últimos parágrafos, ele fala que em 2 de maio os soviéticos tomaram Berlim, colocaram a bandeira vermelha no alto do Reichstag, ou seja, do parlamento, e aí depois, 5 dias depois, né, a Alemanha se rende. Então, para a Itália já era, para a Alemanha já era, só que lá no Pacífico tem um país ainda que faz parte do eixo, que é o Japão. E no último parágrafo ele vai falar que enquanto a Itália e a Alemanha tinham capitulado, o Japão ainda tinha continuado a guerra. Só que em agosto do mesmo ano, de 1945, os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima e outra em Nagasaki, 6 de agosto e 9 de agosto, mas a gente vai falar isso numa outra aula também, sobre esses crimes de guerra. E aí, em 2 de setembro de 1945, o Japão assina a rendição, acabou a Segunda Guerra Mundial. Então perceba, a Segunda Guerra Mundial acaba em 45, no ano que os 3 países assinam a rendição. A Itália, a Alemanha e, por fim, o Japão, logo após as bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Quem são os partisans, ou os partigiani, ou partigiano, que a gente vê aí em referência à música La Bella Ciao, que você já deve ter visto uma versão brasileira de funk, ou uma música num seriado chamado La Casa de Papel. Então, da onde que vem essa galera que fez essa música e que vai ser referência aí para muita coisa que a gente vê atualmente? Bom, os partigianos, então, eles foram pessoas civis, ou seja, eles não eram do exército. E essas pessoas civis, elas se organizaram e lutaram na resistência contra tropas nazifascistas. Por exemplo, sabotando prédios nazistas, prédios fascistas. Então eles foram o movimento mais conhecido de resistência à ocupação nazista e fascista nas regiões europeias. E esse grupo congregou de tudo, de liberal a anarquista, de comunista a republicano, de monarquista a religioso católico. Então muitas pessoas vão se congregar nesses grupos. Eles eram grupos ilegais, né, porque o nazismo e o fascismo não iam deixar esses grupos crescerem, mas em 43 eles saem da ilegalidade, naquele momento que a Itália capitula, que o Mussolini vai para o norte apenas, e aí eles começam a fazer uma resistência fazendo parte da lei. Mais de 300 mil pessoas participaram, 50 mil acabaram morrendo, os mais conhecidos foram os partigiani italianos, mas você tem partisans espalhados aí por toda a Europa, tem partisans soviéticos, tem partisans franceses, etc. Pessoas não do exército, pessoas civis, portanto, fazendo a organização contra essas tropas do eixo. Resumindo então, para finalizar a nossa aula, você viu hoje por que os Estados Unidos entraram na guerra, as batalhas que o Japão perdeu, a Batalha de Midway, que é uma das principais derrotas japonesas, depois a principal derrota nazista em território soviético, que é a Batalha de Stalingrado, e você viu por último então como é que a guerra termina. Você vê lá a galera invadindo, a União Soviética invadindo pelo leste, você vê os aliados invadindo pelo norte da África, depois fazendo a Itália capitular, e por fim o dia D, em junho de 44, uma grande ofensiva aliada sobre a França. Os territórios começam a ser libertados, você tem em 45 então a Itália, a Alemanha e o Japão se rendendo. Aí você pode perguntar, professor, mas você não falou das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, não falou sobre o Holocausto? Pois é, a gente vai ter um tema especial falando só sobre isso. É isso por hoje, espero que você tenha gostado, entendido, muito obrigado pela atenção e diga tchau.